Jornal da Globo. Oferecimento Unimonte. Para você que sempre foi vidrado em emoção. Jornal da Globo. Com Ana Paula Padrão. Boa noite. Fica cada vez mais difícil para os trabalhadores receber a correção do fundo de garantia determinada pela Justiça. O governo quer agora empurrar a decisão para janeiro e quer também reter a multa de 40% do fundo nos casos de demissão sem justa causa. Esse dinheiro seria usado para ajudar a pagar os 40 bilhões em perdas com os planos Verão e Collor 1. Ao mesmo tempo, uma medida provisória vai dificultar os saques. Trabalhadores protestam. O governo jura que a medida provisória não tem nada a ver com a dívida do FGTS. É só para evitar fraudes. O presidente da CUT diz que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Acha que a medida provisória é inconstitucional. O sindicalista também já protesta contra outra medida: a retenção durante um ano da multa de 40% do FGTS, aquela que é recolhida pelo patrão quando a demissão é sem justa causa. O rendimento desse período cobriria a correção do FGTS que a Justiça está mandando pagar. Parece que neste país aqui, quando se trata de uma decisão judicial para favorecer determinados setores da sociedade, o governo cumpre rapidamente. Agora, quando se trata de uma decisão judicial que favorece a classe trabalhadora brasileira, o governo se utiliza de determinados métodos para não cumprir a decisão judicial. A medida provisória é inconstitucional, sem dúvida alguma, como, aliás, muitos atos do governo ultimamente têm sido. O ministro do Trabalho não confirma nem desmente essa proposta, apenas relembra: o fundo é privado e não vai haver dinheiro público para pagar a correção. A dívida deve ser paga em parcelas, com prioridade para quem ganha menos. O governo ainda estuda a proposta dos trabalhadores. Os patrões não apresentaram nenhuma sugestão até agora. Mas até 15 de janeiro, segundo o ministro, fica definido como será a compensação das perdas com os planos Verão e Collor 1. Seria extremamente precipitado eu adiantar qualquer ponto dessa proposta, mesmo porque ela não está ainda definida. O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, disse também que, ao contrário do que argumentam os sindicatos, eles podem sim entrar com ações em nome dos trabalhadores. A medida só impede o saque, que tem que ser feito pelo próprio correntista. O Banco Central marcou para quinta-feira que vem um leilão de venda de até $1 bilhão para garantir liquidez ao mercado na virada do ano, quando os bancos estão fechando seus balanços. O mesmo procedimento foi adotado no ano passado, quando o mercado comprou $1 bilhão e 300 milhões. O leilão vai acabar segurando também o preço do dólar no paralelo. A moeda americana foi vendida no mercado negro nesta sexta-feira a R$ 2,19, a maior alta do ano. Normalmente, nessa época, o preço do dólar sobe mesmo. É pressionado pelas remessas ilegais, que servem para pagar os produtos contrabandeados que são vendidos no Natal. Mas agora, a moeda americana sofre uma outra pressão. Muitas pessoas que têm dinheiro brasileiro ilegal nas mãos correram para trocá-lo pela moeda americana. É o medo do leão da Receita, que agora vai ter poderes para quebrar o sigilo bancário dos suspeitos de sonegação. No começo da semana, o dólar valia R$ 2,09. Na quarta-feira, o Senado aprovou os projetos de combate à sonegação. Hoje, o dólar paralelo foi cotado a R$ 2,19, uma alta de 4,3% em uma semana. Aumentam as vendas, crescem as queixas. O mês de dezembro reserva aos lojistas um desafio tão difícil quanto o de vender. São as entregas. No Procon de Minas Gerais, existem 800 reclamações de consumidores que compraram, pagaram, mas não receberam o produto no prazo prometido. A repórter Ruth Rodrigues mostra o que as lojas estão fazendo para cumprir o que prometem aos clientes. No mês das compras, lojas cheias e consumidores ansiosos. Vou comprar só uma geladeira mesmo e um fogão. Uma TV a cores. Para ganhar o cliente, promessas de melhor preço, melhor prazo, mas ela também quer saber. E a entrega? A entrega é a mais rápida hoje no mercado. 24 horas te entrega bem na sua residência.
Dona Felicidade tem pressa depois de esperar 10 anos para comprar um fogão novo. A gente compra, a gente quer ver dentro de casa depressa. Para não frustrar ou até perder o cliente, correria nas lojas e nos depósitos, abarrotados de mercadorias. Para dar conta dos pedidos, este armazém em Uberlândia teve que terceirizar parte do transporte. Os 2.200 caminhões da frota não foram suficientes. Contratou mais 300. Os 6.100 funcionários estão fazendo hora extra. Sem dúvida que a gente já esperava que ia ser um final de ano bom, mas está melhor um pouco do que nós imaginávamos. Na maior rede de eletrodomésticos de Minas, as vendas cresceram 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. O depósito de 6 mil metros quadrados teve que ser adaptado para poder receber até 50 mil peças. E para fazer a entrega no prazo prometido aos clientes, no máximo 48 horas, a empresa teve que contratar novos funcionários. Entre carregadores e entregadores, a loja empregou mais 100 pessoas e terceirizou vários serviços. Celso faz frete dia e noite. É ótimo, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. O ex-eletricista agora é carregador, foi contratado temporariamente. Quanto mais vender, vai ser melhor para a gente vai ter pelo menos o emprego garantido. E até o Natal a empresa acredita que vai contratar ainda mais. É que no mercado tão competitivo, ganha quem deixa o consumidor satisfeito. Ele que movimenta toda essa máquina, que gera os empregos, que faz com que a gente cresça, tudo é o cliente. O cliente é o primeiro lugar. Vendendo mais e produzindo mais. A produção industrial cresceu em 8 das 12 regiões pesquisadas pelo IBGE em outubro. A maior expansão foi no Rio de Janeiro, com um crescimento de 12,5% em relação a outubro do ano passado. Em seguida veio Minas Gerais com 7,5%. A indústria paulista cresceu 6,8%. Houve queda na produção de Pernambuco, Paraná, Ceará e Bahia. George W. Bush, o novo presidente americano, começou hoje a fazer alianças. Ele vai precisar da oposição para enfrentar uma economia quase com o pé no freio. E os democratas, apesar da derrota, estão deixando o poder em clima de festa, como mostra de Nova York a correspondente Heloísa Vilela. And I want one more song. A despedida tem sido animada. O presidente Bill Clinton passou a noite dançando. O vice Al Gore, apesar de derrotado, também comemorou. Eles estão deixando para trás 8 anos de prosperidade econômica. George W. Bush vai herdar o fim da festa. Durante a campanha, ele prometeu cortar impostos para todas as faixas de renda. Vai ser difícil cumprir a promessa. No comércio, as vendas estão caindo em relação ao ano passado. A indústria automobilística está demitindo funcionários. E a bolsa eletrônica já caiu 20% desde o dia da eleição. A economia está perdendo fôlego. O futuro vice-presidente avisou: pode ser o começo de uma recessão. Bush e Cheney acreditam que a redução de impostos pode reanimar a economia, jogando mais dinheiro na mão dos consumidores. A proposta vai encontrar resistência no Congresso. Até alguns republicanos preferem cortar impostos aos poucos. Os democratas são contra, querem pagar a dívida interna primeiro e financiar um programa de subsídios para a compra de remédios. Ainda não se sabe quem será o próximo secretário do Tesouro americano, mas a escolha é muito importante. George Bush precisa de alguém respeitado no meio econômico e que tenha trânsito no Congresso. Só assim terá chances de cumprir a principal promessa da campanha. E o atual presidente americano, Bill Clinton, volta da Inglaterra com fama de caloteiro. Bill Clinton aproveitou um tempinho entre um compromisso e outro na viagem a Londres para visitar um típico bar inglês, um pub. Clinton teria beliscado alguns petiscos, comido um sanduíche de galinha e bebido cerveja. Tudo isso segundo o tabloide inglês The Mirror. O repórter do jornal que acompanhava a visita de Clinton reparou que depois do lanche, o presidente simplesmente se levantou e saiu, sem pagar. Na versão da Casa Branca, Bill Clinton quis pagar a conta, que era o equivalente a R$300, mas o dono do pub não quis aceitar. E veja a seguir, a polícia americana investiga a estranha queda de uma passageira de um avião em pleno voo. E os presidentes do Mercosul prometem união para enfrentar as pressões americanas de livre comércio nas Américas.
13 fundos de pensão de empresas estatais não conseguiram se adaptar às normas estabelecidas pela Constituição. E o prazo termina neste sábado. A contribuição das empresas para os fundos tem que ser igual à dos empregados. E não pode haver desequilíbrio financeiro. O Ministério da Previdência decide na segunda-feira o que vai acontecer com os fundos de pensão que não cumprem as regras. O Fundo de Pensão da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, já está sob intervenção. Tumulto na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Manifestantes tentaram invadir o plenário para protestar contra a reeleição do presidente da casa. O deputado José Carlos Gratz foi reeleito pela terceira vez. Ele é acusado pela CPI do narcotráfico de estar envolvido com o crime organizado. Inconformados, manifestantes fizeram um protesto que acabou em tumulto e muito empurra-empurra. Apressar o passo e afinar o discurso. Foi este o compromisso assumido na reunião de cúpula entre os países membros do Mercosul, em Florianópolis. Os países do Cone Sul sabem que, se não se unirem e rápido, perdem força na hora de discutir a integração do continente americano. Veja na reportagem de Ricardo Von Dorf. A reunião de cúpula de Florianópolis mostrou a disposição dos presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai em fortalecer o Mercosul. A crise na Argentina, o namoro dos Estados Unidos com o Chile e a pressão dos americanos em adiantar a criação da ALCA, a área de livre comércio das Américas, lançavam suspeitas sobre o futuro do bloco. Já não é a primeira vez que, numa cúpula do Mercosul, surge essa indagação. A reunião trouxe avanços. O maior deles, o estabelecimento de metas comuns para o controle da inflação e da dívida pública. No caso do Chile, panos quentes. O Chile vai continuar a negociar em separado um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não abre mão de ser, no futuro, um sócio pleno do Mercosul. A Chile le interesa ser miembro de este bloque comercial al cual pertenecemos por historia, por cultura, por valores y por la región de la cual somos. O encontro deixou claro para os países do Mercosul a necessidade de negociar em bloco a criação da ALCA com os Estados Unidos. Nós não vamos entrar nessa negociação como se nós fôssemos países que não têm voz. E nós não podemos negociar com mentalidade de colonizado. De pedir por favor para entrar aí. Não tenho favor nenhum, não. É negócio. Resta saber se a boa vontade dos vizinhos vai ser suficiente para transformar uma frágil união aduaneira em um verdadeiro bloco econômico. Para o embaixador do Brasil no Mercosul, isso é uma questão de menos tempo do que se imagina. Tenho certeza que o que hoje a Europa conseguiu em 40 anos, nós temos grande possibilidade de conseguir pela metade do tempo, 20 anos. O FBI investiga o que aconteceu durante um voo nos Estados Unidos. Uma mulher caiu ou pulou de um avião a 7.000 metros de altura. O voo seguia de Sacramento para San José, na Califórnia. 10 minutos depois da decolagem, o piloto teve que fazer um pouso de emergência porque uma das portas tinha se aberto. A porta foi fechada e o avião partiu novamente. Alguns minutos de voo e a porta voltou a se abrir. Nos depoimentos, pessoas que estavam a bordo disseram que uma passageira estava perto da porta neste momento. Um outro passageiro contou que ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu. O FBI investiga por que os passageiros não avisaram imediatamente aos pilotos do que havia acontecido. E veja a seguir, estados cobram juros maiores que os do mercado no parcelamento do IPVA. Com preço mais baixo, remédios genéricos começam a seduzir os consumidores. Mais um dia violento no Oriente Médio, apesar dos esforços para a retomada do processo de paz. 6 palestinos foram mortos a tiros por soldados israelenses. Tropas israelenses entraram em choque com manifestantes palestinos depois que Israel limitou a entrada de fiéis numa mesquita de Jerusalém. O confronto começou logo depois de um encontro entre o líder palestino Yasser Arafat e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, pela tentativa de retomar o processo de paz. Em Israel, o primeiro-ministro Ehud Barak afirmou estar disposto a negociar a paz. Um novo encontro entre os líderes poderá acontecer na semana que vem nos Estados Unidos.
Mais um apagão no Rio esta madrugada. Já é o quarto nos últimos 4 dias. Desta vez, um curto-circuito num equipamento de distribuição da Light deixou 13 ruas do Leme, na Zona Sul, 45 minutos no escuro. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse que o problema foi isolado e por isso não tomará nenhuma medida. Mas em São Paulo, um transformador da Eletropaulo também pifou e deixou um bairro inteiro da Zona Sudoeste sem luz no início da noite. Sem energia, os semáforos deixaram de funcionar e o trânsito ficou muito complicado em toda a região. O Ministério da Saúde constatou que de junho até outubro, o consumo de remédios genéricos aumentou em 60%. Com novas opções nas prateleiras das farmácias, os genéricos vão ganhando a preferência dos consumidores. A professora aposentada Maria José Navarro gasta de R$300 a R$400 por mês com 6 tipos diferentes de remédios de uso contínuo. Todos aumentaram de preço nos últimos meses, mas foi o remédio para a depressão que deu o maior susto, quase 130%. De R$ 5,70 ele passou para R$ 12,99. Depois do aumento, esta dona de casa não teve dúvidas. Pediu ao médico para trocar o remédio de marca para tratamento de gastrite por um genérico que custa a metade do preço. A mesma coisa, só que é bem mais barato e vale mais a pena, né? Os genéricos ainda ocupam um espaço pequeno no mercado se comparados aos remédios de marca. Entre os 179 medicamentos registrados no Ministério da Saúde, 97 estão à venda. Para atrair os consumidores, algumas farmácias fazem promoções. O consumidor ainda tem bastante dúvida quanto à eficácia e à segurança do genérico. Os donos de farmácia ainda consideram tímido o consumo de remédios genéricos, mas segundo dados do Ministério da Saúde, de junho a outubro deste ano, a venda de genéricos aumentou em 60%. Em junho foram vendidos 2 milhões de remédios genéricos. No mês de outubro, a venda subiu para 3 milhões e 200 mil. Sempre que houver aumento de medicamento, qual é a orientação? A população deve sempre procurar outros medicamentos que têm o mesmo princípio ativo e são, em média, 50% mais baratos do que esses medicamentos que estão aumentando. Uma preocupação que chega todo começo de ano para donos de carros. O IPVA, o Imposto sobre Veículos. Os juros, muitas vezes, são uma armadilha e o parcelamento nem sempre é um bom negócio. O repórter Ismar Madeira mostra que em Minas Gerais, o empréstimo bancário pode até ser uma opção mais barata para os motoristas. Cada estado pode determinar a alíquota e formas de pagamento do IPVA, que variam bastante. Em São Paulo, o imposto de um carro popular será de R$ 512, com 3,5% de desconto para pagamento à vista. No Paraná, o IPVA do mesmo carro será de R$ 293, com 15% de desconto à vista. E em Minas, o imposto de um carro igual será de R$ 511, com 10% de desconto para quem pagar à vista. Antônio vai reservar parte do 13º para pagar de uma vez o IPVA no mês que vem. 10% hoje significa uma grande economia, né? Segundo o PROCON, o desconto para pagamento à vista significa que, na verdade, o governo já embutiu juros no valor do IPVA, que serão cobrados se o imposto for parcelado. Em Minas, essa taxa de juros é bem maior do que as de mercado. Nesta loja, por exemplo, o pagamento de qualquer eletrodoméstico pode ser dividido com juros de 3% ao mês. No supermercado, as compras feitas hoje podem ser pagas em fevereiro com 4,7% de juros ao mês. O PROCON calculou a taxa cobrada no IPVA em Minas. Os juros embutidos pelo governo são de 11,55% ao mês. O consumidor, para fugir dessa taxa exorbitante de juros, deve recorrer a algum empréstimo, porque a taxa de juros que o governo está praticando é muito mais elevada do que aquela praticada no mercado. Para pagar à vista o IPVA de R$ 515, Alessandro vai pegar empréstimo numa cooperativa profissional. Juros de 3,5% ao mês. Serão 3 parcelas de R$ 183 cada. No parcelamento do governo, ele pagaria 3 de R$ 191. Eu acho que o cidadão que não tem condição de pagar à vista, ele deve recorrer a juros compatíveis com o mercado. E veja a seguir, invicto, o brasileiro Popó enfrenta mais um desafiante no boxe. Muito mais que um simples passeio. Andar pelas ruas de Londres pode ser uma viagem por séculos de história.
Celino Popó Freitas luta neste sábado em Sheffield, na Inglaterra, contra o porto-riquenho Daniel Alicea. O cartel do boxeador brasileiro é de fazer inveja a muitos campeões. 27 lutas, 27 vitórias, todas por nocaute. A 3 horas ao norte de Londres, Popó volta para a ensolarada e gelada Sheffield para a 5ª luta dele no ano. E volta já tendo ganho um presente de Natal. Um anel de ouro e brilhante da Organização Mundial de Boxe, dado para todo lutador que defende 4 vezes com sucesso o seu título mundial. Acostumado a deixar seus adversários deitados, Popó pena antes das lutas para conseguir emagrecer, o que o deixa com uma fome de super-homem. Meu Deus, cara. Acho que vai subir umas 5 libras só de pensamento. Véspera de luta, essa é a hora mais difícil e importante. Ir para o exame da balança. Popó é muito respeitado na Inglaterra, é uma atração. A primeira vitória é tranquila, ele está com o peso adequado. O adversário dele é porto-riquenho. Daniel Alicea é mais alto que Popó. A luta não vai valer pelo título, porque Alicea ainda não teria direito a desafiar Popó, de acordo com os rankings. Mas ele diz que a luta vale assim mesmo, porque, segundo ele, o público poderá ver aqui e na televisão que ele derrotou o campeão mundial. É fácil falar. Fazer... Em 27 lutas, 27 nocautes, na categoria superpena não tem pra ninguém. Mas o fato é que, apesar dos adversários mostrarem confiança, como é o caso de Daniel Alicea, a oportunidade de enfrentar Popó não chega a ser um grande presente de Natal. Pro Alicea eu vou dar um direita, como se fosse a luva, Papai Noel, e um cruzado de esquerda como se fosse a touca para ele deitar e dormir. Rapidinho. O que Handel, Marx, Freud e Jimi Hendrix têm em comum? Todos moraram em Londres. A história dessas e de muitas outras vidas cruzadas está contada nas ruas e vielas da capital britânica. É só saber enxergar, como mostra Sandra Annenberg. Esquina do mundo, maior cidade da Europa. 7 milhões de pessoas vivem em Londres. Por aqui passaram nomes, grandes nomes da humanidade. A gente anda pela rua e respira história. Se bobear, ela passa despercebida e muitas vezes está no nosso nariz, logo ali, pregada na parede. Sir Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que ajudou a derrotar Hitler, viveu e morreu nesta casa, nos diz a plaquinha. O contemporâneo Charles de Gaulle, general que liderou a resistência aos nazistas, fez deste prédio o quartel-general da França na Inglaterra. São 750 placas espalhadas pela cidade. Um jeito inglês de não deixar a memória se apagar. Sabe onde morou Jimi Hendrix? Aqui. E adivinha quem era seu vizinho de porta? Handel. Os músicos viveram assim, lado a lado, separados por 256 anos. O pai da psicanálise escolheu essa linda casa para passar seus últimos dias. Não precisa nem explicar, né, Freud? E Marx, que pediu aos trabalhadores do mundo para se unir, não tinha muito capital e teve que morar em cima de uma loja. Já seu financiador e companheiro de manifesto comunista, Friedrich Engels, vivia muito melhor, obrigada. Mas não basta ser famoso para ganhar uma placa do Patrimônio Histórico de Londres. Tem que ter nascido há pelo menos um século ou morrido há 2 décadas. Charles Darwin, por exemplo, já se foi faz 118 anos. E tudo que se sabe é que o pai da teoria da evolução viveu numa casa por essa área, no que hoje é nada mais, nada menos que o prédio de biologia de uma universidade.
História, história e mais história. Bem disse o escritor que morou aqui, Dr. Samuel Johnson. Se você está cansado de Londres, você está cansado da vida. Por hoje é só. Você viu aqui no Jornal da Globo e vai encontrar nas manchetes dos jornais de amanhã. O medo da quebra do sigilo bancário provoca uma corrida ao dólar no paralelo. É este o refúgio preferido do sonegador, o mercado negro. De Florianópolis, os presidentes dos países membros do Mercosul mandaram um recado. O sonho do Bloco Econômico Comum não acabou. E às vésperas de terminar seu mandato na Casa Branca, o presidente Bill Clinton se diverte num pub inglês, mas não paga a conta. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você. Jornal da Globo. Oferecimento Unimonte. Para você que sempre foi vidrado em emoção.